Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre os sinais de pontuação. Vamos iniciar pelo ponto, também conhecido como ponto final. Nós podemos usar ele de várias formas, como ponto final para terminar uma frase, como ponto no meio da frase para indicar que nós pausamos ali e vamos dar início a uma nova frase, mas que compõe aquela frase. Por exemplo, lá no nosso texto, vocês lembram que tinha uma frase assim? Muitas vezes os palhaços não faziam nada, ponto, nadinha, ponto. Apenas aparecia e olhavam, ponto final. Então, sempre que nós queremos enfatizar uma frase, nós vamos colocar o ponto e dar continuidade. Tudo bem? O ponto também é utilizado em abreviaturas. Por exemplo, nós não acostumamos a escrever professora Ariane, mas quando nós abreviamos, nós não escrevemos prof.ariane. Sempre que nós abreviarmos qualquer palavra, temos que colocar o ponto. Por exemplo, a abreviação de senhor, senhora. Nós só não utilizamos ponto nas abreviaturas de medida, por exemplo, grama, quilo, metros, segundos, minutos. Sempre que for medidas, nós não utilizamos o ponto para abreviar. O próximo ponto é o ponto de interrogação, que indica uma pergunta. Aposto que vocês já conhecem ele e já utilizam. Esse ponto, no final da frase, indica que nós estamos questionando alguma coisa, como, por exemplo, como está o dia hoje? Como você está? Tudo bem com você? O ponto de exclamação indica emoção na frase, transmite os nossos sentimentos, alegria, tristeza, como, por exemplo, o dia está lindo hoje! Ponto de exclamação. Eu amei essa roupa! Ponto de exclamação. Ou, poxa, como eu estou triste hoje! Sempre que expressar sentimentos ou emoções, nós utilizamos o ponto de exclamação. As reticências indicam que nossa frase não terminou, que o nosso pensamento ainda não se concluiu. Como, por exemplo, eu gosto de sorvete de chocolate, mas, reticências, eu também gosto de morango. Sempre que nós vamos colocar uma frase e no final nós não terminamos ela, deixamos aquele pensamento em aberto, nós utilizamos as reticências. Aposto que vocês já conhecem elas como os 3 pontinhos, mas não se esqueça, elas têm nome. Reticências. A vírgula indica que a frase não terminou. Nós utilizamos a vírgula como forma de respiração. Sempre que nós temos que dar uma pequena pausa durante a frase, nós utilizamos a vírgula. Para fazer listas, nós também utilizamos. Por exemplo, eu estou aqui com a nossa apostila. E na apostila tem um exemplo lá na página 46, assim. Fiz faculdade de publicidade, vírgula. Trabalhei com meu pai no comércio de bombas hidráulicas, vírgula. Filmei casamentos, vírgula. Fiz telegramas animados. Sempre que precisamos dar uma pausa no texto, uma pequena pausa, nós utilizamos a vírgula. Sempre que vamos fazer uma lista, nós também utilizamos a vírgula quando essa lista é sequencial. A outro exemplo que nós temos no nossa apostila também é na página 46 e diz assim: a minha paixão pelo instrumento foi menor do que a preguiça de carregar todos aqueles tambores, vírgula, pratos, vírgula, tripés. Então, sempre que vamos fazer uma lista contínua, nós também precisamos colocar vírgula entre as palavras. O ponto e vírgula também é utilizado para pequenas pausas, porém, a pausa é um pouco maior do que a vírgula
e um pouco menor do que o ponto. Sempre que precisamos colocar uma frase muito longa e no meio dessa frase precisamos dar pequenas interrupções, nós utilizamos o ponto e vírgula. Na nossa apostila, na página 46, tem um exemplo. Ele come um pouco de capim, ponto e vírgula. Atrás dele, vírgula, tem um barco, ponto e vírgula. É o barco que ele veio, vírgula. É o barco que ele vai voltar, ponto final. Então, sempre que precisamos dar uma pausa um pouco maior, nós utilizamos o ponto e vírgula. Os dois pontos nós utilizamos para iniciar uma conversa. Quando nós escrevemos um texto que no final da frase iniciará uma conversa, nós utilizamos os dois pontos. Por exemplo, a professora falou, dois pontos. E aí se inicia a frase da professora. Ele também serve para explicações. Por exemplo, o sol hoje está muito forte, dois pontos. Porque é verão, tudo bem? Ele também serve para enumeração, como na nossa apostila, na página 47. Ele fala sobre os clautadores de história. Vocês lembram dessa palavra? E está escrito assim. Na mesma época, a Mônica e eu formávamos a dupla Clautadores de Histórias, que durante o tempo foi, digamos, um trio, dois pontos. Ela, eu e o meu Chevette velho, o meu carro velho. Então, sempre que vamos fazer uma enumeração, nós utilizamos os dois pontos. Por exemplo, hoje eu estive na escola, dois pontos. Eu, a diretora e a coordenação. Travessão. O travessão indica o começo de uma fala. Lembra que os dois pontos indica que irá iniciar um diálogo? Já o travessão, ele serve para indicar o diálogo. Sempre que nós vamos escrever um texto que precisa de colocar falas, no início da fala nós temos que colocar o travessão, para que os outros que estão lendo possam saber que ali alguém está falando. As aspas servem para que enfatizamos a palavra. Por exemplo, alguma palavra no texto que queremos deixar em destaque. Geralmente indica crítica, indica ironia, indica felicidade, sempre alguma palavra que precisa se destacar. Vocês lembram lá no texto do cavalo o que ele estava procurando? E tem uma frase que dizia assim: nas outras ilhas, os outros cavalos ouvem e também gritam com todas as suas forças. Abre aspas, viva a liberdade, fecha aspas. Porque viva a liberdade era uma frase que ele queria que ficasse gravada, uma frase que serviria para que os outros entendessem o texto. Ele queria a liberdade, então ele colocou aspas para dizer que ele estava querendo com todas as forças que a liberdade existisse. Agora, vocês irão realizar do exercício 1 da página 48 até o exercício 4 da página 49. Depois, nós faremos a correção lá na nossa aula amanhã, tudo bem? Um beijo, pessoal, e até a próxima!